Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio, nosso canal Discipulando com a Bíblia, trazendo nosso resumo sobre as nossas lições da nossa EBD. Hoje vamos falar sobre a paz, o buscar a paz e o fazer o bem. Tá? Nossa 10ª lição, a nossa revista de adulto, deste segundo trimestre. Vamos refletir sobre os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo na sua ação de obediência em ser um agente promotor da paz e em perseverar em fazer o bem. 10ª lição, ordenança para buscar a paz e também fazer o bem. Nosso texto áureo está nos dizendo, está aqui em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade aplicada. O autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser um promotor da paz e está sempre procurando fazer o bem. O discípulo de Cristo, ele transmite a paz que está na vida dele. Paz esta que é produzida pelo Espírito de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, e entre eles, obviamente, a paz que deve emanar na vida, né? Refletir na vida do cristão. Os objetivos da nossa lição: apresentar o significado da palavra paz, mostrar que para promover a paz é preciso ter paz e também ressaltar que fazer o bem é uma ordenança bíblica. Fazer o bem é uma ordenança bíblica. O cristão, ele não pode se deixar ser levado por pensamentos, situações que não venha refletir os princípios, as ordenanças éticos, morais que a palavra de Deus nos ensina. Não quer dizer que não passamos por problemas, por dificuldades, por situações que às vezes fogem ao nosso controle. Mas a partir do momento que vivemos uma vida de piedade, de comunhão com Deus, o Espírito Santo ele vai trabalhando nas minúcias da nossa vida e nos moldando segundo a vontade do Pai. O nosso texto de referência está na carta aos Romanos, escrita por Paulo, capítulo 12, versículos 18, 19, 20 e 21. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, uns aos outros, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Quando está dizendo aqui no versículo 19, mas dai lugar à ira, não quer dizer tomar justiça com as nossas próprias mãos, mas deixar que a ira de Deus seja aquela que pune aquele que age no erro, tá? Aí Deus vai dizer: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Orientações do apóstolo Paulo para que venhamos exercer, praticar a paz, tá? Na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Primeiro tópico da nossa 10ª lição, o significado de paz. Paz com todos os homens. A paz interior é pré-requisito para a paz exterior. E a verdadeira paz vem de Deus, tá? A palavra paz é um substantivo feminino, quer dizer a relação entre pessoas que não estão em conflitos, ou seja, estão de acordo, em concordância. A palavra representa, paz representada aqui no Antigo Testamento hebraico, principalmente pela raiz substantiva shalom, né? E no Novo Testamento grego, pela raiz do substantivo eirene. A ideia geral é de bem-estar. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10, versículo 5, Jesus orienta os discípulos para quando eles chegassem em alguma casa, que a primeira palavra que eles falassem fosse paz, a paz esteja nesta casa. Então, é uma ordenança, é uma recomendação, é um princípio que o cristão deve exercer na sua vida, tá? Jesus, ele é o príncipe da paz. Logo, o seu corpo, a sua igreja, deve refletir, vivenciar, viver a paz em suas relações. Paz com todos os homens. Nem sempre a paz parte somente de um lado, mas Paulo recomenda que, se for possível, procuremos ter paz com todos, né, aqueles que estão à nossa volta. Romanos capítulo 12, versículo 18. Tá? Mas como é que vamos ter esta paz? Como é que vamos refletir, viver essa paz? Primeiro, a gente precisa nos policiar, haja vista que o cristão, ele é observado, ele é apontado, ou a maneira, o modo de que ele vive na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, o exemplo, as palavras, a maneira de se vestir, de se portar, né, com as pessoas, e o cristão ele é observado. Ou ele vai dar bom exemplo, ou ele vai dar mau exemplo. Ou ele vai glorificar a Deus nas suas ações, na sua maneira, no seu modo de vida, de viver, ou ele vai envergonhar o Evangelho de Cristo. Então, o cristão, ele precisa se policiar. Como, irmão? Primeiro, evitar falar mal uns dos outros. Evitar estar fofocando. Evitar falar mal de outros, né? Não estar confrontando ninguém. Evitar enfrentar o outro, tá? No sentido de embate, tá? De disputa. Não entrar na vida de ninguém. A gente precisa ter cuidado. Nós temos que refletir a glória de Deus nas nossas vidas. Então é necessário que a gente tenha cuidado, que nós tenhamos cuidado com a nossa maneira de viver, de falar, de agir, tá? Em família, na igreja, nas nossas relações sociais, tá? Se comprar, paga o que comprou. Se não tem condição de comprar aquilo, não vá, tá? Então a gente precisa ter cuidado com as nossas ações. Se tratou, se fez um voto, se disse que tal hora estava lá, vá, cumpra. Se não for possível,
avise antecipadamente, tá? Para evitar situações ruins nas nossas relações, tá? Pensarmos também, isso é tão importante, pensar antes de falar, antes de soltar as palavras. Pensa direito, qual o sentido da palavra estaremos soltando? Vai trazer paz ou vai colocar mais fogo, álcool no fogo, tá? Então a gente precisa ter cuidado. Quando um quer, dois não briga, já diz o ditado popular, entende? Então não dê oportunidade para as provocações, tá? Muitos querem tirar a nossa paz, tirar a nossa tranquilidade. Então, o cristão ele precisa ser ponderado, ser vigilante, tá? Não entre em contenda com ninguém, em contenda de ninguém. O crente, obviamente, que ele não tem controle nenhum da conduta de outras pessoas, mas a ideia da culpa, do problema, da desarmonia, ela não pode partir de um servo de Deus, não pode se originar em um cristão, tá? Então, olha quantas informações importantes a gente precisa saber administrar para que sejamos exemplos. Nós estamos falando de paz e de fazer, de praticar o bem, entende? A paz interior é pré-requisito para que a paz exterior seja refletida na nossa vida. Jesus, em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o profeta está dizendo lá que Jesus, ele é o autor da paz, né? Jesus, ele é o príncipe da paz. Logo, eu e você precisamos praticar, exercitar nas nossas relações a paz interior, e precisamos ter paz conosco mesmo, paz com Deus, para que o exterior, nas nossas relações, também tenhamos paz uns com os outros. Quem está bem por dentro, né, dificilmente o que vem de fora ou de baixo vai nos atingir, entende? E aquele que perde as estribeiras facilmente precisa também cuidar do seu interior. Pessoas que não têm paciência, que qualquer situação está explodindo, não mede, não se atenta para as palavras que estão soltando, tá? Não se preocupa se vai ferir o outro ou não, ou ele próprio. Essa pessoa precisa primeiro ter um equilíbrio interior, um equilíbrio emocional, precisa se tratar, se cuidar para que nas suas ações não venham trazer mais desavenças nas suas relações, entende? Então, quem tem desequilíbrio emocional, dificilmente essa pessoa vai ter uma paz interior. Quem está amargo por dentro não tem como semear outra coisa senão amargura, né? A raiz de amargura que está dentro do coração. Pessoas que não liberam perdão, pessoas que vivem amarguradas, que vivem criticando todo mundo, que ninguém presta, que todo mundo faz errado, vendo defeito em todo mundo. Essa pessoa precisa primeiro parar, olhar para dentro de si, tá? Opa, o defeito está em todo mundo? Só eu sou certo? Só as minhas palavras são as certas? O mundo inteiro está errado e eu estou certo? Tá? Então a gente precisa nos tratar emocionalmente, espiritualmente, o nosso interior, para depois ter
condições psicológicas, emocionais para lidar com o outro, tá? Precisamos cuidar de nós primeiro, nos curar, para depois cuidar do outro. Então, procuremos a ajuda do Espírito Santo para implantar em nossas vidas as virtudes do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O domínio próprio, a temperança, o ser longânimo, tá? A mansidão, a paz, o amor, a fidelidade. Fruto que o Espírito Santo vai desenvolvendo na vida do cristão a partir da sua conversão e da santificação e de uma vida de piedade, de intimidade ao nosso Deus, tá? Então, a verdadeira paz que nós temos, ela vem de Deus, ela emana de Deus. Entende? Jesus disse que no mundo nós passaríamos por problemas, por aflições, por dificuldades, mas nos diz também para ter bom ânimo, pois nele, em Jesus, nós temos esta paz. João, capítulo 16, versículo 33. Então, a paz genuína é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, permite-nos repousar tranquilos, confiar. Entende? É isso que Abacuque vai dizer no capítulo 3, versículo 17, quando ele entende que, apesar do caos, da calamidade que estava determinada sobre o povo, sobre a nação de Judá, né, com a invasão ali dos babilônicos, ele compreende o propósito de Deus, o plano de Deus, né, que Deus tem o controle de todas as coisas. E ele vai dizer no capítulo 3, versículo 17 e 18, que ainda que a figueira não floresça, que haja fruto na videira, que o produto da oliveira não haja, que os animais sejam arrebatados, sejam roubados, sejam levados. Apesar da aparência, da situação aparentemente caótica, Deus tem o controle de todas as coisas, tá? Então, ele se alegra no Senhor, ainda que o mundo desabe, ainda que aos olhos humanos não vejam solução imediata. Deus tem o controle de todas as coisas. De onde é que vem ou que veio essa paz para o profeta falar tais palavras? Obviamente, de Deus. Entende? Então, como pode reinar a paz em meio à tempestade? Como, né? Então, o mundo pode estar pegando fogo, mas quem tem Jesus vai ter a paz interior. Entende? Esta paz interior entende que nem tudo sairá do nosso jeito, que nem tudo está na nossa alçada para resolver, mas Deus tem o controle de todas as coisas, e no seu tempo ele entra com a providência. Deus não erra, Deus nunca se atrasa. Às vezes somos precipitados, queremos as coisas instantaneamente, mas o tempo de Deus não é o meu tempo, tá? Eu preciso aprender, como diz o salmista, esperar com paciência, apesar da situação, esperar e confiar que Deus, ele cuida de tudo. Então, o equilíbrio emocional, nós estamos falando de paz, de bem-estar, tá? De fazer o bem, independente da situação, tá? O mundo é este caos, porque não nos colocamos no lugar do outro, tá? Se nos colocássemos no lugar do outro, não iríamos desejar que o outro sofresse, porque nós estaríamos no lugar dele, o mundo seria outro, tá? Mas infelizmente o mundo é este caos, porque a individualidade, o egocentrismo, o egoísmo, a vaidade, o homem querendo passar por cima do outro, né, atropelar o outro, olhando para o seu próprio umbigo,
o mundo a este caos, mas a orientação do Senhor é que eu e você, como discípulo de Cristo, hajamos de acordo como tal, ok? Então, a nossa orientação, ela vem da palavra de Deus. O nosso manual de convivência é o que a Bíblia Sagrada nos ensina, entende? Em Levítico, capítulo 3, falando ali sobre os sacrifícios pacíficos, né, a oferta da paz, no ato do sacrifício ali do animal, o sangue era derramado, e Deus e o adorador podia estar ali em comunhão, né, no sacrifício ali pacífico da paz, tá? O sangue derramado do animal, ele podia, a partir do sangue derramado do animal ali, encobria, né, o pecado, a falha daquela pessoa, e a relação entre esta e Deus, era restabelecida, tá? É o que Jesus veio trazer, e se encontra esta paz apenas, ela vem apenas de Deus. O mundo não tem como dar esta paz, porque o mundo não tem, ela vem de Deus, tá? O mundo tenta promover uma paz, mas em todos os meios que eles tentam, não conseguem chegar, porque ela vem de Deus, tá? Não tem como, não vem do mundo, porque o mundo não tem essa paz que brota a partir do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida daqueles que temem ao Senhor, entende? O segundo tópico da nossa lição: a paz é representativa na vida do cristão. A paz requerida aos cristãos, os três pilares da paz, e fomos chamados para sermos promotores da paz. Novamente falando, a paz é uma virtude do fruto do Espírito Santo, Gálatas, novamente, capítulo 5, versículo 22. O reino de Deus é um reino de paz, Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo vem externar sobre isso. Jesus, ele é descrito em Isaías, capítulo 9, versículo 6, como o príncipe da paz, tá? E a unidade do Espírito, ela é mantida pelo vínculo da paz, Efésios, capítulo 4, versículo 3. Então, a paz, ela é requerida aos cristãos. O cristão, ele precisa transmitir paz, dar paz, saudar com a paz, abençoar na paz de Cristo, entende? Então, é preciso ter paz entre os irmãos. Em Marcos, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9, versículo 50, Jesus diz: tendes paz uns com os outros, tá? Paz entre os parentes. Em Gênesis, capítulo 13, versículo 8, ali, quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam se desentendendo por causa dos pastos, né? Da quantidade de animais que tanto Ló quanto Abraão tinha, estava havendo uma briga, um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. Logo, qual foi a solução? Cada um segue seu caminho para que mantenhamos a nossa paz. A nossa paz é aquilo que Abraão disse: nós somos carne, mesma carne. Não podemos ficar discutindo, nossos pastores não podem discutir. Então, se tu for para um lado, eu vou para o outro. Mas a nossa paz, ela precisa manter-se. Ela não pode ser, abalada, tá? A paz, ela precisa existir nas nossas relações. Então, paz com os que preside-nos no Senhor. Recomendação de Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tá? Paz com Deus, paz com a igreja, paz com os homens, tá? Paz conosco mesmo, com nós mesmos.
Tá? Precisamos ter essa paz interior. Então, como eu posso pregar o Evangelho se eu não tenho paz, se eu não vivo na paz comigo nem com os outros? Né? Quem não tem paz, fica difícil usar esta saudação. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Graça e paz. Se não tenho paz, como é que eu vou transmitir paz? Eu lembro de uma situação, muitos anos atrás, participava do grupo de jovens, né? E tinha um irmão, na época ele era o sonoplasta da igreja, e tinha dia que o irmão estava numa situação tão caótica, tão atribulada, e aí chegava a paz do Senhor, meus irmãos, não recebia a nossa paz. Não tenho paz hoje. Não quero paz de ninguém porque não tenho paz. Parece uma situação, agora falando assim de forma descontraída, mas é muito sério. Né? Quando eu vi o irmão, não queria nem receber a paz da labuta, da luta interior que aquele irmão tinha. Tá? Então, a gente precisa, primeiro, nos tratar interiormente, tá? Aprender a cuidar de nós primeiro, porque a paz ela precisa refletir em nossas vidas, entende? Se não tenho a paz, como é que eu vou dar a paz? Entende? Aí Jesus disse, porque o mundo não pode dar esta paz, porque no mundo não tem esta paz, tá? E os três pilares da paz: a união, a comunhão, a unidade. A união vai gerar força, vai juntar as forças, né, e puxar para o mesmo lado, né, para o ideal do cristão. Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos que vivamos em harmonia, em união, tá? Na paz. Comunhão, ter as coisas em comum, reunir-se nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas, sem acepção de pessoas, tá? Ter unidade, a unidade do Espírito só é mantida pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Como é que eu vou transmitir paz se não tenho esta paz em mim? Então a paz de Deus vai nos levar à unidade da fé. Nós somos um em Cristo, nós somos um corpo, vários membros, mas um só corpo, e a medida de estatura, tá? Completa em Cristo, entende? Então pensar no mesmo sentido, falar a mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo trabalhar espiritualmente com o objetivo em comum, tá? Então a paz, obviamente, ela não vai eliminar as diferenças. Somos diferentes, personalidade diferente, características diferentes, tá? Ela não vai eliminar as diferenças, nem apagar a personalidade de ninguém, mas aceita conviver sem brigas, sem se enfrentar. Nós somos igrejas, entende? Nossas relações com aqueles que não servem a Deus, a gente não pode agir da mesma forma. A temperança tem que fazer parte da nossa vida diária. É fácil? Não. Mas olha que é importante a gente falar, porque nós estamos aprendendo todos os dias. Todos os dias nós aprendemos algo novo, algo diferente. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, quando observamos, quando paramos para meditar na palavra de Deus, quando ouvimos no culto de doutrina, quando frequentamos uma escola bíblica, quando perguntamos, quando questionamos, sim, precisamos ser questionadores, porque quando nós questionamos, nossas dúvidas são dissipadas, tá? As coisas vão ficando mais claras. Então, se você tem dúvida, pergunte ao seu professor, pergunte à sua liderança. Não fique na dúvida, tá? Porque muitas vezes uma dúvida sua pode ser a dúvida de outros.
tá? E uma dúvida solucionada, resolvida, um problema, uma situação que fica mais claro, vai resolver situações diferentes em contextos diferentes, entende? Então, às vezes precisamos ser questionadores, não no sentido de confronto, mas no sentido de aprendizagem, entende? Então, a paz não elimina as diferenças. Somos diferentes, temos personalidade diferente, às vezes de culturas diferentes, mas a harmonia tem que existir sempre, tá? Aceitamos uns aos outros com o seu ministério, com o seu talento, seu dom, porém sem disputas, sem discórdias. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, entende? Nós somos membros do corpo, cada membro tem um tamanho diferente, tem uma característica diferente, tem uma função diferente no corpo, mas cada característica, cada função contribui para a unidade, para a união, para a comunhão, para a harmonia, entende? Então, paz é um dos frutos do Espírito, registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É uma condição necessária para florescermos em união. O termo paz, novamente, tem sua raiz na palavra grega eirere, né, que significa, em outras palavras, concordância, harmonia, reconciliação, tá? Então, a paz que o fruto do Espírito proporciona está bem distante, muito longe da paz que o mundo dá, tá? Da paz que o mundo almeja, tá? Essa paz só é encontrada quando o crente passa a andar, passa a agir pelo fruto do Espírito Santo, porque a paz é fruto de uma vida completa, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados para sermos promotores da paz. Um cristão não pode viver brigando, intrigado, fofocando, levantando contenda, sendo motivo de discórdia no seu meio, na sua igreja. Que exemplo estaremos dando, tá? Então, quem promove a paz gozará de muitos benefícios, tá? Quem busca a paz não joga lenha ou álcool naquilo que já está, né, pegando fogo. Ele vai agir diferente, entende? Bem-aventurados pacificadores, já falou Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados são os pacificadores, tá? Porque serão chamados filhos de Deus, aqueles que trazem a paz, que acalma a situação, que age como um agente da paz diante de uma situação caótica, tá? Então, está sempre querendo apagar o fogo da discórdia, estes pacificadores. Ele não é contencioso, não estimula a contenda. Ele vai usar sempre uma palavra branda, né, para acalmar o furor. Provérbios capítulo 15 está nos dizendo isso. Ele vai ser um agente de paz, um promotor da paz. Ele vai agir com sabedoria para que a situação se acalme, para que as partes envolvidas se perdoem e reflitam, tá? Porque a gente precisa viver em unidade, em harmonia, em comunhão, entende? Porque os pacificadores são bem-aventurados? Porque eles se destacam e são diferentes dos demais homens e mulheres no mundo, porque são possuidores, né, do fruto do Espírito Santo na sua vida, pois tem o caráter de Deus. Como é que nós adquirimos isso? Com uma vida de adoração, com uma vida de comunhão com Deus, com uma vida de relacionamento com Deus, né? Uma vida de estudo, de meditação, de aprendizagem. O cristão ele não pode deixar de aprender nunca.
Nunca. Nós somos moldados diariamente pelo Espírito de Deus, tá? E às vezes o testemunho vem de fora. A mudança é refletida por aqueles que estão às nossas voltas. É sentida por eles, tá? Então isso é uma bênção nas nossas vidas. E Deus, o Senhor, é glorificado nas nossas vidas, tá? As guerras surgem por quê? Porque ninguém quer dar um braço a torcer. Ninguém quer ceder, tá? Então, como trazer paz em um mundo com tantas guerras? Como? A empatia responderia isso. É que Jesus vai dizer. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ama a Deus acima de tudo, de todos. Deus em primeiro lugar. E segundo, ama o próximo como a ti mesmo. E o próximo aqui não é aquele que está ao meu redor, aquele que eu conheço, aquele da minha família. A parábola do samaritano vem refletir isto. O próximo é aquele que se dispõe a ceder, né, abençoar, cuidar o outro, mesmo que eu não conheça. É me colocar no lugar do outro. Se eu não quero o mal para mim, eu não vou querer o mal para o outro, porque eu vou estar olhando para o outro e vou estar me vendo no lugar dele, tá? Então, o mundo seria outro. Então, purificando o coração dos homens. Esta purificação só vem a partir da nossa submissão ao senhorio de Cristo. A ação do Espírito Santo na nossa vida, que é o Espírito de Deus, que me convence, que nos convence da nossa vida pecaminosa, do estado degradante que o homem sem Deus vive, entende? Então, a paz, ela precisa ser vivenciada na nossa vida, tá? E o nosso terceiro tópico da nossa lição, fazer o bem, é uma recomendação bíblica. Nós não nos cansemos de fazer o bem. Para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. E quem sabe fazer o bem e não o faz, está cometendo pecado, tá? Então Jesus deixou bem claro, registrado lá em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 12. Ele diz: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas, ou seja, aquilo que eu quero para mim, eu vou fazer para o outro. Eu vou me colocar no lugar do outro. Entende? O salmista vai dizer, no Salmo 37:3, confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Então, é me colocar no lugar do outro, tá? Agir para que o outro, o próximo, se dê bem, tá? As relações são trincadas, porque muitas vezes, infelizmente, no meio cristão, quando alguém está se dando bem, está prosperando, fica-se com inveja, achando que aquela pessoa está fazendo algo errado, que está prosperando, está fazendo isso ou aquilo. Então, esse sentimento de amargura, de inveja, mina as relações, adoecem as pessoas. Então, a gente precisa primeiro aprender a confiar em Deus, né? A nos tratar, deixar o Espírito Santo nos tratar, né? Nos humilhar diante do Senhor e refletir nossas relações, nossos comportamentos, nossa personalidade, tá? Então, Deus nos molda quando deixamos Ele nos moldar, tá? Então, primeiro, foca em Deus. Abençoa o teu irmão. O teu irmão está prosperando, amém. Glorifica a Deus pela prosperidade do teu irmão.
Tá? Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Deus conhece os nossos corações, tá? Então a gente precisa promover a paz, o bem, a união, a harmonia, a comunhão entre nós, tá? Então não nos cansemos de fazer o bem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, né, capítulo 6, versículo 9 e 10, ali ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos falecido, tá? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. João vai dizer na sua epístola, né, na sua primeira epístola, que se dissermos, se falamos que amamos a Deus e que nunca vimos e odiamos o nosso irmão, nos fazemos mentirosos. Porque como é que eu vou amar a Deus, se eu nunca o vi e eu estou vendo o meu irmão ali diariamente, constantemente, e odeio? Estamos nos fazendo mentirosos, tá? Então Paulo diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 9, ou seja, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, tá? Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem, pratique a mordomia cristã. Haja com sabedoria, com humildade. Veja no outro, que o outro seja superior a mais do que a você. Sempre tenha o outro, respeite o outro, tá? Não despreze ninguém. Nós estamos vendo o agora, mas não sabemos o amanhã, tá? Então a gente precisa ter este entendimento, tá? Faça o bem sem olhar a quem. Querer fazer o bem só aqueles que já nos fazem bem. Que recompensa temos, né? Então a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Vem retratar justamente aquilo que Jesus fala na parábola do bom samaritano. O sacerdote, que deveria dar exemplo, passou e viu aquele homem machucado. O levita também viu aquele homem machucado. E um samaritano, que até então os judeus o desprezavam, passando, vendo aquele homem machucado, foi lá, curou suas feridas, colocou remédio, colocou no seu animal, levou a uma estalagem, pagou a despesa daquela estalagem e foi embora. Ainda deixou recomendado: se gastar mais do que for necessário, quando eu voltar, eu pago o que foi gasto para que este homem se recupere. Então era um desconhecido que havia sido assaltado. Então, o samaritano, que até então os judeus achavam como um povo desprezível, cuidou do próximo. Então, o próximo é aquele que estende a mão a mim, mesmo sem me conhecer, mas está me abençoando. Aí Jesus vai dizer: quando fizeste a um destes, está fazendo a mim, tá? Então, é recomendação, é uma ordenança do nosso Deus. Então, fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. O apóstolo João, ele deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus ou é de Deus. Onde João está escrevendo aqui na sua terceira epístola sobre Gaio, né, sobre Demétrio e sobre aquele mau exemplo que era Diótrefes, tá? Então, João vem dar bom testemunho de Gaio, tá? Um discípulo, né, que obedecia às orientações e era reconhecido tanto por João quanto pela comunidade ali cristã, entende? Então, precisamos dar o exemplo, além de ser uma ordenança, é um dever cristão e de todo aquele que ama o próximo e cumpre a santa e gloriosa palavra de Deus, sendo exemplo. A Bíblia diz que todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos segundo as nossas ações, né? Aquilo que temos feito, seja por meio do corpo, por meio do bem ou mal. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, tá? Então, tudo que tiver ao nosso alcance fazer
e não fazemos, pecamos. É o que Tiago vai dizer, né? Para não sermos negligentes. Tudo que tiver ao nosso alcance para fazer, a gente precisa fazer para não incorrer ali no erro do pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Então, se nós podemos fazer o bem hoje, por que nós vamos deixar para amanhã? O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 27, tá? Então, sempre há pessoas precisando de uma mão amiga, de uma ajuda minha, sua. E às vezes está ao nosso alcance fazer, mas não fazemos. Não fazemos. Tá? Então, Deus faz aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Entende? Então, sempre há pessoas que estão precisando, né? Não podemos ajudar, obviamente, todo mundo, mas podemos ajudar o máximo que pudermos, tá? Então, em tempos de tantas distrações e frieza espiritual, falta de amor, o discípulo de Cristo ele é chamado a não perder o foco, não perder a visão, não sair do propósito, né, nos princípios bíblicos, para cumprir a autêntica vocação de ser um agente transformador, né, que promove a paz, que persevera em fazer o bem, sempre dando o exemplo e glorificando o nome de Jesus nas suas vidas, nas suas ações, na sua comunidade, dando testemunho de que verdadeiramente é um promotor da paz, do bem, e que a glória de Deus, o fruto do Espírito, reflete nas suas ações, na sua vida. Que sejamos assim também. Amém? Que Deus abençoe.